Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, meus amigos, primeiro vídeo dessa quinta-feira maravilhosa, né? Vascão venceu ontem, deu um salto importante na tabela, a gente vai inclusive olhar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, o Vasco na 9ª colocação após os jogos de ontem, um salto muito importante, brigando aí por Libertadores, né? O Diniz, inclusive, fala sobre isso na entrevista coletiva, que o Vasco entra na briga aí por Libertadores. Vamos falar também sobre o próximo jogo, que vai ser no Maracanã contra o Fluminense, e os ingressos para o setor exclusivo da torcida do Vasco já estão esgotados, tá? A torcida vai lotar o Maracanã, mesmo com horário ruim de segunda-feira. Vamos escutar bastante aqui o nosso treinador Fernando Diniz, que pede Rayan na seleção, pede Léo Jardim na seleção, enfim, muita coisa. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Chegou aqui agora? Dá essa moralzinha, se inscreva. Tem muita gente nova chegando e a gente está buscando aí os 230 mil vascaínos aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. Tamo junto, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Tamo de cenário novo, hein? Quero a sua opinião aí sobre esse novo cenário aqui, que agora os vídeos serão gravados daqui. Quero saber se você gostou, tem aí os detalhes do logo novo do canal, né? A bandeirinha do Vasco aqui, a plaquinha do YouTube. Ali em cima uma foto minha entrevistando o Rayan, que cortou um pouquinho aqui no cenário. Tem aqui a logo também da nossa patrocinadora, a BetSul. Enfim, quero saber se você gostou do cenário. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E esse vídeo é um oferecimento da BetSul, né? BetSul parceira aqui do nosso canal. Você ainda não fez o seu registro lá na BetSul? Não perca tempo, meu amigo. Tem o link aqui no comentário fixo e tem o QR Code aparecendo na sua tela também. Faça o registro na BetSul através desse link, que a BetSul vai entender que você veio através aqui do canal Machão da Gama e vai continuar sendo nossa parceira e patrocinando aqui o nosso conteúdo. É uma forma de você ajudar aqui o canal Machão da Gama. Inclusive, vou chamar a galera da BetSul para a gente fazer uma promoçãozinha aí para quem se registrar através do nosso link. Então, no comentário fixado ali, deixa o seu comentário lá. Quero participar, que a gente pensa aqui numa coisinha, sorteio de uma camisa, alguma coisa do tipo, enfim. Vamos fazer isso? Tá lá o link no comentário fixo, deixa o seu comentário lá também e vamos pensar nessa promoçãozinha aí junto com a BetSul. Meus amigos, vitória maravilhosa do Vasco ontem fora de casa, uma vitória para dar muita moral, né? O Vasco, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, conseguiu fazer 2-0 na equipe do Fortaleza, e uma partida que realmente encheu o torcedor vascaíno de esperança. Uma baita atuação do Rayan, uma grande atuação também de Andrés Gomes, né, o colombiano, fazendo aí a sua primeira partida como titular e foi muito bem. E uma partida sensacional de Léo Jardim, né? O que o Léo Jardim fez ontem não tá no gibi, né? Pô, inexplicável, assim. Pelo menos umas 5, 6 defesas inacreditáveis do goleiro do Vasco, garantindo ali a vitória para o Cruz Maltino. E com a vitória de ontem, o Vasco conheceu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e subiu para a 9ª colocação com 36 pontos. O Vasco colou no G6 do Campeonato Brasileiro. No momento, os últimos times da zona de classificação para a Libertadores são Botafogo e Bahia, ambos com 43 pontos. O Vasco se aproximando ali. Vamos dar uma olhada nessa tabela do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Palmeiras, 61 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, tem 58. O Cruzeiro é o terceiro, tem 53. O Mirassol, a grande surpresa do campeonato, quarto colocado, tem 49. O Botafogo, quinto colocado, tem 43. O Bahia, sexto colocado, tem 43. O Fluminense, sétimo colocado, joga hoje, tem 38. São Paulo, 38. E o Vasco, na 9ª colocação, 36 pontinhos. Em 10º está o Bragantino com 36. Perdeu ontem, né, o Bragantino. O Ceará, o 11º, 35. Corinthians tem 33. Grêmio tem 33. Atlético Mineiro tem 33. Internacional tem 32. Santos é o primeiro fora da zona com 31. E na zona do rebaixamento, olha, a gente já vê um salto do Santos por Vitória.
Vitória tem 25, Fortaleza tem 24, Juventude tem 23 e Sport tem 17. Eu acho muito difícil que essas equipes que estão ali dentro da zona do rebaixamento consigam escapar. E o Vasco já não pensa mais nisso, né? O Vasco já abriu 11 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, então vai ter uma temporada bem tranquila. Bom, na próxima partida, meus amigos, o Vasco vai enfrentar o Fluminense. O Vasco pega o Fluminense na segunda-feira, horáriozinho ruim, né? Segunda-feira, 7h30 da noite no estádio do Maracanã, mas mesmo com esse horário esquisito, a torcida do Vasco vai comparecer em grande número, ingressos esgotados para o setor norte, que é o setor da torcida do Vasco, ou seja, cara, a torcida do Vasco vai engolir a torcida do Fluminense no Maracanã, como já era esperado, né? O setor do Fluminense não vai esgotar porque não esgota nunca, enfim, a torcida aqui não comparece. Cara, parabéns aí para a torcida do Vasco, que realmente, na fase ruim, já abraça o time, imagina na fase boa. Vamos lotar o Maracanã e buscar esses pontos aí contra o Fluminense. Mas agora a gente vai escutar o nosso treinador, Fernando Diniz, concedeu entrevista ontem após a partida. E primeiro ele começa falando sobre Libertadores, a briga do Vasco para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Bom, sonhar, o torcedor está sonhando faz tempo, eu acho. Com isso, e a gente também. Quando você está na parte de baixo da tabela, é muito difícil ficar falando de Libertadores. Mas a pontuação do Vasco, depois que eu cheguei, ela não condiz com o que o time desempenhou. Era para a gente estar mais bem classificado na tabela. Pelo menos uns 6, 7 pontos para cima no mínimo. A gente deixou escapar pontos assim que estavam totalmente na nossa mão. E agora, com o resultado está acompanhando o desempenho da equipe, a gente conseguiu pontuar bem nos últimos, principalmente no retorno. Existe uma tendência, obviamente, que a gente consegue olhar, não só sonhar, mas de maneira objetiva, olhar mais para cima na tabela. Mas sabendo que o campeonato é muito difícil, e se você não pontua e os outros pontuam, você acaba ficando naquela situação ali. Então a gente está numa situação de meio de tabela. Eu acho que a gente pode olhar não só pela pontuação, acho que pelo que o time desempenha desde o primeiro turno, quando a gente não estava conseguindo vencer, mas jogando bem, o trabalho que está sendo feito, isso faz com que a gente consiga sonhar e se projetar numa posição melhor e sonhar com coisa melhor para o time. Fernando Diniz também fala sobre Pablo Verratti, que foi reserva ontem, nem entrou na partida. O Diniz explica o motivo do Verratti não ter entrado, né? Muito por conta da expulsão. Ontem foi aniversário do Verratti, ele destacou a importância que o Verratti tem no grupo e dedicou também a vitória ao capitão do Vasco da Gama. Dos titulares, hoje o jogo com uma expulsão não tinha muito sentido ele entrar na partida de hoje, mas ele é um jogador, para mim, extremamente importante. Ele continua sendo nosso grande capitão, nosso artilheiro, e ele é um dos titulares. Não dá para falar que o Verratti é reserva aqui no Vasco. Ele é um dos nossos principais jogadores, uma das principais lideranças, nosso artilheiro, um cara que tem carisma com a torcida, tem carisma no vestiário, pessoa que todo mundo adora. E hoje ele foi muito importante. Hoje ainda era aniversário do Verratti, teve uma vitória para ele de presente. Ele é um cara que a gente conta demais aqui. Diniz aproveitou também para elogiar Léo Jardim, que fez uma partidaça, e pedir o goleiro na seleção brasileira. Muito. O Léo é um dos grandes goleiros que eu trabalhei na minha vida, desde quando eu joguei e agora como treinador. É um jogador muito técnico, muito forte, muito rápido, que cresce em jogos grandes. Então ele certamente ele é um postulante para ir para a Copa do Mundo. É um jogador que tem muito talento e trabalha muito. Então ele é um cara que vai se colocando também aí no radar para ser convocado. Além de Léo Jardim, Fernando Diniz também falou sobre PH, né, que não foi utilizado ontem porque jogou pela seleção brasileira, e ele aproveitou ali para pedir a convocação de Coutinho e de Rayan. O Rayan, então, Fernando Diniz elogiou ali como um dos melhores atacantes que ele já trabalhou, e segundo ele, o Rayan é o melhor atacante do futebol brasileiro. Confira o que disse Fernando Diniz. O Paulo Henrique, ele tinha até se ele não tivesse jogado, se tivesse com a minutagem baixa, ele até viria para cá como o Puma veio. Mas o Puma não jogou na terça, jogou na segunda, então o Puma conseguiu descansar e chegou em condições razoáveis para jogar e acabou sendo muito útil. O PH, o fato dele ter jogado ontem e o fuso horário e a viagem, eu acho que ia ser uma temeridade trazê-lo. A gente
resolveu dar um descanso para ele e na segunda-feira ele vai estar à disposição. Acho que ele foi muito bem aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, eu acho que o Vasco vão se colocando em condição. O Coutinho é um, acho que o Ryan é outro, muito claramente para mim. O Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com uma mesma desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. Tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!